Muito bem. Vamos aqui a mais uma lição aqui sobre o foco, o exercício do foco. Nós falamos aí na lição anterior, demos aqui um panorama aí sobre o que é ter foco, a importância de ter foco, né? Ter propósito, ter meta, ter alvo na vida. Agora, veja isso aqui, ó. Eu falei sobre o Steve Jobs, né? Steve Jobs, que foi né? Ele é o criador da Apple, né? Você que está me assistindo aí do iPhone, né? Enfim, ele é o criador da Apple, é um gênio, né? E ele falou lá que foco é você saber dizer não, né? Foco é você saber dizer não. Mas não foi Steve Jobs que disse que nos ensina o que há de mais importante em ter foco, mas sim Jesus. Preste atenção. Jesus foi a maior expressão de amor. Certo? Concorda? A maior. Porém, sua vida, a vida de Jesus, não era dirigida pelas necessidades das pessoas que surgiam. Ele era guiado por propósito. O que eu quero dizer com isso? Ora, se Jesus era a maior expressão de amor, então será que ele vivia apagando incêndios? Será que ele vivia o tempo todo resolvendo o problema que as pessoas traziam para ele? Não, não mesmo. Não é isso que os evangelhos nos mostram. Olha só, Marcos capítulo 1, versículo 36 a 38. Foram, pois, Simão e seus companheiros procurar Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos te buscam. Responderam eles. Respondeu-lhe Jesus: vamos a outras partes, a povoações vizinhas, para que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Olha, essa palavra aqui de Jesus é incrível. É uma das lições que eu falo para a liderança. Vamos entender esse momento e essa fala aqui. Ora, Jesus aparece lá na Palestina, um lugar difícil, numa época difícil. A vida era difícil, né? Era simples, mas era muito difícil, sobretudo em questão social, saúde e alimentação, e também espiritualidade. As pessoas passavam muita fome, né? Tinham muita necessidade, porque a taxação romana tributária era muito grande, e também a expectativa de vida era 45 anos. Quem chegava a 50 anos morria velho na época de Jesus. Por quê? Porque não tinha remédio, não tinha diagnóstico adequado, né? Como nós temos hoje. Então, era uma situação muito difícil. Aí aparece Jesus, um cara. Peraí que meu coisa mudou aqui sozinho. Aí aparece Jesus, um cara que cura todas as doenças, que multiplica pães e dá de graça para os outros, que expulsa demônios. Ora, o pessoal foi correndo atrás de Jesus, não deixava ele em paz. Por quê? Encontraram a solução para os seus problemas. Porém, olha só, a multidão, a demanda só crescia. Jesus chama os 12 para ajudá-lo e não deram conta, não tinham nem como descansar, dormir, beber, comer, não tinham como descansar. E aí os discípulos estão procurando Jesus. Por quê? Porque o pessoal está no ouvido deles. Cadê? Meu filho está doente, cadê? Está com fome, cadê o pão, cadê não sei o quê, cadê? Ou seja, a agenda de Jesus naquele dia, o gabinete de Jesus estava lotado. E aí, como uma pessoa amorosa, o que ele tinha que fazer? Ficar sem comer, sem descansar e atender todo mundo.
Isso é o que você pensa. O que ele faz? Ele fala assim: eu não vou atender ninguém aí. Nós vamos pegar o barco, vamos lá para o outro lado, vamos lá para povoações vizinhas, para que eu pregue ali. Pois é para isso, olha essa frase, é para isso que eu vim. Veja, é para isso que eu vim. O que é isso? Senão uma pessoa com foco. Será que você, sabe para que você veio? Para que você está vivo? Para que você nasceu? Para que você veio? Essa é uma pergunta que você precisa se responder. É para isso que eu vim. Para que você veio a esse mundo? Para que, querido? Se você não tiver foco, você não vai conseguir responder, você não consegue responder essa pergunta como Cristo muito bem respondeu. Veja, ele deixa aquelas pessoas com as suas necessidades para poder fazer o que Deus mandou ele fazer, enviou ele para fazer. Isso é ter foco. Pode, no início, para você, pode parecer desamor, mas eu não acho que você desconfie que Cristo não tenha sido, e não seja, a maior expressão de amor que existe. Ele é a definição de amor. Então, se ele tinha foco na vida, a ponto de não ser controlado pelas necessidades, ou dirigido pelas necessidades, e sim por propósito, então nós não podemos ser diferentes. Preste atenção aqui nesse exercício. Você está vendo aqui, você vai entender e vai fazer esse exercício aí na sua casa, tá? O exercício do foco. Esse exercício do foco eu aprendi com um mentor chamado David Corfield. Ele é o fundador do MAP Brasil, quer dizer, o fundador do MAP, Ele é um americano que viveu 20 anos no Brasil e eu participei de alguns retiros e algumas mentorias com ele, e esse exercício do foco aqui eu aprendi com ele, eu não sei se ele aprendeu com alguém, mas veja só, ele é muito funcional. Liste 16 coisas importantes que você precisa fazer na vida. Liste. Você pega uma folha e aí escreva aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 coisas importantes que você precisa fazer na vida. Pode ser, se você não conseguir completar 16 coisas que você precisa fazer, pode ser também coisas que você quer fazer. Coisas que você precisa e coisas que você quer. Você sabe a diferença, né? Tem coisas que você precisa, são necessidades. E tem coisas que você quer, certo? Então, você pode listar aí as 16 coisas que você precisa ou também coisas que você quer fazer na vida. E aí, nessa lista aí, nessa folha, coloca a folha assim mesmo, deitada, tá? Você vai riscar ou separar dessas 16, você vai separar 8 mais importantes, certo? Das 16, você separa as 8 mais importantes. E aí coloca numa folha à parte ou num quadro à parte, ok? Das mais importantes, em lista de prioridade, na ordem de prioridade. Depois disso, você vai listar as 4 mais importantes. Das 8 às 4, certo? Depois, você vai listar das 4, você vai listar as 2 coisas mais importantes das 4. E por fim, você vai listar a última ou a coisa mais importante de todas. Isso aí deve ser o seu foco principal de vida. Faça esse exercício. Você pode fazer ele mais de uma vez na vida. Você pode ter uma visão de vida agora
e ter uma visão de vida diferente daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, certo? Eu tenho anotações dos retiros que eu participei com David Corfield, que eu peguei para relembrar aqui, até para dar essa aula com vocês, e eu me lembro lá das coisas que eu listei. Algumas daquelas coisas eu risquei, e algumas delas, que eu nem lembrava que estava escrito lá, continuam sendo o foco para mim, um foco de vida para mim, né? De propósito de vida para mim. Então, faça esse exercício aí. Pegou? Pegue 16 coisas mais importantes que você precisa fazer. Das 16, você separa as 8 mais importantes das 16, depois as 4 mais importantes das 8, depois as 2 mais importantes das 4 e, por fim, a última ou a mais importante de todas. Isso significa que o seu foco maior deve estar nesse último propósito, nessa última meta aí desse exercício do foco.